Olá! Hoje, a gente vai mergulhar de cabeça num dos processos mais fundamentais da biologia. Sabe, como é que as células, que são a base de tudo, decidem o que pode entrar e o que tem que sair? Dá para pensar nisso como um controle de fronteira, só que numa escala microscópica. E olha, o processo é simplesmente fascinante. Alguém já parou para pensar nisso? A resposta para essas perguntas tão do dia a dia está numa estrutura incrível, a verdadeira heroína da nossa história de hoje, a membrana celular. Ela é a porteira, a segurança e a alfândega de cada uma das trilhões de células do nosso corpo. Então, bora explorar esse clube super exclusivo que é a célula? O nosso roteiro é o seguinte. Primeiro, a gente vai conhecer a guardiã que fica na porta. Depois, vamos ver quem consegue entrar de graça só seguindo o fluxo. Aí tem a entrada VIP para os convidados especiais. Também vamos descobrir como alguns conseguem entrar apagando, sabe? Remando contra a maré. E por fim, o que acontece quando essa segurança toda falha. Vamos lá? Vamos começar pelo básico, a estrutura. A primeira coisa para entender sobre a membrana celular é que ela não é uma parede dura, fixa. Pelo contrário, ela é uma barreira seletiva, tipo um segurança bem esperto na porta de uma festa, que decide quem tem o crachá certo para poder entrar. E olha só como é essa guardiã. É a tal da bicamada fosfolipídica. O corpo principal dela é feito de lipídios, que criam uma barreira meio oleosa. No meio disso tudo, a gente tem as proteínas, que são os portões de verdade, e os carboidratos, que funcionam como uma espécie de identificação. É essa combinação toda que deixa a membrana ser fluida e seletivamente permeável. E é essa característica que faz dela uma segurança tão eficiente. Certo. Agora, vamos ver o jeito mais simples de entrar nesse clube da célula. É o que a gente chama de transporte passivo. Aqui, as moléculas simplesmente seguem o fluxo natural das coisas, sem que a célula precise gastar um pingo de energia. A palavra-chave aqui é gradiente de concentração. Imagina só, uma sala lotada de gente e um corredor vazio do lado. O que acontece naturalmente? As pessoas vão se espalhar da sala cheia para o corredor vazio até equilibrar, né? As moléculas fazem exatamente a mesma coisa. Elas vão de uma área onde estão super concentradas para uma área com menos concentração. Simples assim. E dentro desse transporte passivo, existem dois tipos principais. A difusão simples é para as moléculas pequenininhas, tipo oxigênio, que conseguem passar direto no meio dos lipídios. Já osmose é o nome chique que a gente dá para a difusão da água. A água sempre vai se mover para onde tem mais coisas dissolvidas, como sais e açúcares, numa tentativa de diluir e equilibrar a concentração dos dois lados. Mas e aquelas moléculas que são um pouco maiores? Ou que têm carga elétrica? Elas não conseguem atravessar sozinhas essa barreira oleosa. Para elas existe uma entrada especial, a entrada VIP, que dá uma ajudinha. Essa é a difusão facilitada. Pensa nessas proteínas de transporte como porteiros, ou como aquelas portas giratórias de banco. Elas reconhecem moléculas específicas, tipo a glicose, e dão uma mãozinha para elas atravessarem a membrana. O mais importante é que isso ainda não custa nada de energia para a célula, porque o movimento continua a favor do gradiente. E a história de como um desses canais VIP foi descoberto é sensacional. Em 1988, um cientista chamado Peter Egri achou uma proteína super comum, a CHP28, mas ninguém sabia para que ela servia. 4 anos depois, a equipe dele teve uma ideia brilhante para testar a função dela. Uma ideia que, no fim das contas, rendeu um prêmio Nobel. E aqui está a prova, a imagem do experimento. Eles usaram ócitos, que são basicamente óvulos de rã. Olha à esquerda, os óvulos de controle em água pura quase não mudam de tamanho. Agora, olha à direita. Os óvulos que receberam a tal proteína CHP28 viraram umas esponjas, incharam até explodir. A prova era clara. A CHP28 era um canal de água. Aí ela foi rebatizada de aquaporina. A eficiência desses canais é uma coisa de louco. Pensa só, um único canal de aquaporina consegue transportar até 3 bilhões de moléculas de água por segundo. É um fluxo de trânsito numa velocidade que a gente nem consegue imaginar, e tudo perfeitamente regulado. Agora, com a glicose, o nosso combustível, o processo é um pouquinho diferente. Em vez de um canal aberto, ela usa uma proteína que funciona como uma carregadora. A glicose se encaixa na proteína, aí a proteína muda de formato, como uma porta giratória mesmo, e solta a glicose lá do outro lado. É um mecanismo super elegante e muito, mas muito específico. Bom, até agora tudo seguiu o fluxo natural. Mas e se uma célula precisar de algo que já está mais concentrado dentro dela? Ou se ela precisar expulsar alguma coisa que não quer sair? É aí que ela precisa trabalhar contra a correnteza.
E isso, claro, tem um custo de energia. A diferença fundamental está aqui. O transporte passivo é como descer uma ladeira, não gasta energia. Já o transporte ativo é como empurrar uma pedra ladeira acima, exige um esforço danado. E a moeda de energia que a célula usa para pagar por esse esforço é uma molécula chamada ATP. O mais legal do transporte ativo é que ele permite que a célula crie e mantenha desequilíbrios que são vitais. Ela consegue acumular nutrientes ou jogar fora o que não presta, mesmo que isso vá contra a tendência natural. A famosa bomba de sódio e potássio, por exemplo, é o que permite que nossos nervos transmitam sinais e nossos músculos se contraiam. É o transporte ativo na sua forma mais essencial. Ok, toda essa máquina microscópica é vital. Mas o que acontece quando esses porteiros e esses portões celulares começam a falhar? Bem, as consequências para a nossa saúde podem ser bem sérias. Por exemplo, no diabetes tipo 2, a resistência à insulina significa que tem menos portas abertas para a glicose entrar nas células. Em doenças mais raras, tipo a síndrome de De Vivo, um defeitinho num transportador específico simplesmente não deixa a glicose chegar direito no cérebro. Uma falha numa única proteína dessas pode causar doenças super graves, o que só mostra o quanto esse sistema todo é essencial. No fim das contas, a melhor forma de enxergar a membrana celular é mesmo como a fronteira de uma cidade super movimentada. Ela não é só uma barreira, é um sistema de gestão ativo, inteligente, que garante que os suprimentos certos entrem e o lixo saia, mantendo a ordem para que a vida possa florescer lá dentro. E isso nos deixa com uma última pergunta para refletir, depois de ver toda essa complexidade, os portões, os passes VIP, o gasto de energia, fica bem claro que a célula está longe de ser uma simples bolha, né? Ela é, na verdade, uma metrópole super sofisticada com a membrana celular agindo como sua guardiã mais importante de todas.